Hoje eu vou mostrar para vocês a minha plotter de recorte preferida, a maquininha que eu uso há 2 anos, a Ginca 1351 ABJ. Bora lá? Antes desse vídeo continuar, não se esqueça de seguir a nossa página lá no Instagram, CV Dicas Brasil. Lá rola muito mais dicas do que aqui no YouTube. Fala aí, galera da área de comunicação visual, eu sou o Marcos Alcado, gravando mais um vídeo aqui pra vocês. Cara, tem muita gente que me pergunta qual que é a plotter de recorte que eu mais utilizo e qual que é o meu canhão de guerra. Mano, então hoje eu tô aqui gravando esse vídeo depois de 2 anos de uso dessa belezinha. O YouTube me mostra que 80% da galera que acompanha o nosso conteúdo aqui no YouTube não é inscrita no nosso canal. Então, mano, solta logo o like, se inscreva no canal e também ative o sininho aqui no cantinho. Assim você vai ficar por dentro de todos os nossos conteúdos aqui no nosso canal. Como vocês estão vendo, ela tá bem surrada mesmo, porque afinal de contas são 2 anos usando essa bichinha aqui e a única coisa que eu fiz foi trocar a lâmina, claro, e também trocar o Teflon. Eu já gravei um vídeo mostrando pra vocês. Essa aqui é a plotter de recorte Ginca 1351 ABJ. Para vocês que não sabem, a Ginca é a maior fabricante de plotter chinesa do mundo, cara. Então, como vocês sabem, a gente tem plotter de recorte Ginca que começa com R$ 1.200 e chega com a plotter de recorte dessa que é a top das galáxias, que varia aí entre 5 mil, 6 mil, não sei quanto é que tá valendo agora. Essa aqui é uma máquina que realmente dá para confiar e que tem um custo-benefício legal. Eu arrisco dizer que essa plotterzinha aqui é o melhor custo-benefício do mercado quando se fala de plotter de recorte, porque ela oferece uma ótima precisão, uma velocidade muito top e também uma força muito boa. Para quem trabalha com comunicação visual, com brinde, fabricação de caixa, aquele material de papel cortado, adesivo impresso e recortado, essa máquina aqui para mim é o melhor investimento. Antes de tudo, você precisa entender como são as plotters de recorte no mercado hoje. Nós temos aproximadamente 5 modelos de plotter de recorte. Primeiro, a plotter de recorte que não oferece nada além de um corte. Então você só consegue fazer o corte de adesivos, de papéis, aquela coisa toda. Mas você consegue um corte contorno seguindo o meu vídeo que eu já ensinei aqui. Segundo, a gente tem a plotter de recorte com mira a laser. A plotter de recorte com mira laser, ela serve para você marcar os pontos e aí sim você consegue fazer um corte contorno. Mas para você que precisa de precisão e de continuidade e tem uma produtividade muito alta, para mim ela não serve muito. Terceiro, você tem a plotter de recorte com corte de contorno, ou seja, com um sensor, que na verdade são praticamente essa plotter de recorte aqui, que faz a leitura dos 4 pontos e depois faz o corte de contorno. Quarto lugar, você tem esse modelo de plotter de recorte aqui, que é a multileitura, ou seja, a gente consegue fazer vários pontos de referência para ela fazer a leitura, como ela está fazendo nesse exato momento, durante a impressão. Então a gente consegue imprimir 15, 20 metros, 50 metros, sem precisar de ficar mandando a ordem para a máquina toda hora. Então essa máquina, ela é multissensor, ou seja, ela faz vários pontos de referência para fazer a compensação, o alinhamento durante o corte. E isso economiza muito tempo durante o corte. Em quinto lugar, a gente tem a plotter de recorte com câmera, que é essas novas plotters que estão surgindo no mercado, que eles dizem que a precisão e que a velocidade dela é muito melhor. Porém, hoje eu tenho uma com câmera e falo para vocês que a precisão dela com essa Ginca aqui é, para mim, na minha opinião, a mesma. É claro que a com câmera é um pouco mais veloz, mas também é um pouco mais caro. Então você precisa colocar na ponta da caneta o que vale a pena para você. Se você quer uma coisa top de linha, bem mais caro, ou se você quer uma plotter de recorte que tem as mesmas funções e que tem uma velocidade um pouco mais baixa. Só para você ter noção, a velocidade dessa aqui é cerca de 10%, 15%, no máximo 20% mais lenta de uma que tem câmera. Para mim, essa máquina aqui me atende perfeitamente, porque ela tem uma boa velocidade e também uma boa força e a precisão dela é absolutamente, na minha opinião, perfeita para uma plotter chinesa. É claro que a gente não pode pegar essa máquina aqui e comparar com a Mimark, com a Holland, com a Graphtec, porque elas são plotters de recorte top de linha e são plotters de recorte que passam dos seus 15, 20 mil reais. Mas é uma plotter de recorte muito honesta, muito precisa e que me atende perfeitamente no corte de contorno e também no corte do dia a dia. Só para vocês terem noção, eu usei essa plotter de recorte durante 2 campanhas, para presidente e agora para prefeito, e ela torou o pau 24 horas sem nunca me dar dor de cabeça nenhuma, que não fosse apenas trocar a lâmina e o Teflon, como eu já disse. Essa plotter de recorte é muito simples, então ela é muito básica de mexer, qualquer um consegue operar.
são botões digitais, então são poucos botões, você consegue operar essa máquina com muita facilidade e até uma pessoa que não teve muito contato com máquinas consegue operar ela. Então, pela facilidade de operação dela, eu dei um crédito maior para ela. Como eu já disse, é uma máquina muito simples. Como vocês estão vendo aqui, eu não estou utilizando cabo, eu estou cortando com ela direto do pendrive. Essa, diferente de outras, não tem Wi-Fi, mas tem a opção da gente usar um pendrive. Para mim é uma coisa muito prática, apesar de eu não gostar muito de usar essas firulas, nem Wi-Fi e nem pendrive. Geralmente eu uso cabo mesmo. Para mim é muito mais confiável, muito mais rápido e não me dá dor de cabeça. Vocês estão vendo aqui que eu estou utilizando a plotter de impressão e a plotter de recorte simultaneamente. Então isso aqui é uma coisa que dá para se usar sim, desde que você consiga alinhar a velocidade da plotter de impressão com a velocidade da plotter de recorte. Mas dá muito trabalho e eu confesso para vocês que eu uso raramente, usei só na campanha política, mas eu não gosto muito de usar esse tipo de configuração. Mas para quem gosta, dá para usar sim. Enquanto ela imprime, ela faz o recorte. Lembrando vocês que esse processo de impressão e recorte só é possível porque eu estou usando contorno branco. Como vocês estão vendo aqui, tem um contorno branco. Se tivesse um contorno colorido, eu não poderia fazer esse contorno aqui, esse corte contorno, porque posteriormente esse adesivo iria soltar as laterais. Isso só é possível quando você coloca um contorno branco. Essa plotter aqui, ela tem 1,27 m de boca. Tem muita gente que vai me questionar, Marcos, dá para usar um adesivo de 1,22 m na máquina? Pessoal, dá sim, mas na maioria das vezes o mais indicado para essas plotters e para todo mundo que trabalha na área é utilizar adesivos de 1 metro. Adesivo de 1 metro sempre é mais preciso, sempre é melhor, sempre é um adesivo muito mais fácil de trabalhar. Tanto é que a maioria da galera que eu conheço da área só utiliza adesivo de 1 metro. Mas se você quiser, dá sim para usar toda a extensão da máquina, mas não é uma coisa que eu acho muito viável. Eu gosto de usar material de corte de contorno apenas de 1 metro, 1,5 m, e é uma coisa que é top e é filé demais. A velocidade dela é muito top, pessoal. Vocês estão vendo que esse adesivo é cheio de detalhes. Então a gente consegue fazer um corte relativamente rápido nela e bem preciso. Eu estou quase operando ela aqui em 700 milímetros por segundo, numa velocidade relativamente boa. Uma das vantagens que eu achei nessa máquina é a abertura aqui dos roletes. Normalmente nas plotters de recorte a gente tem que travar rolete por rolete e isso acaba fazendo com que o processo seja um pouco mais lento. Essa máquina aqui a gente consegue travar todos os roletes através de uma alavanca só. Isso ganha um pouco mais de praticidade e é um pouco mais veloz durante o processo de travamento da mídia. A máquina também acompanha esse suporte TNT, o que acaba melhorando também durante o nosso processo de corte. Isso faz com que o material caia aqui dentro e não fique diretamente raspando no chão ou tendo qualquer outro tipo de atrito. Esse suporte acaba sendo muito legal. Aqui na parte de trás a gente tem dois rolinhos onde é que a gente pode colocar a nossa bobina ou por cima ou dentro do suporte. Isso acaba também dando uma praticidade, é uma coisa bem legalzinha também. Um ponto negativo que eu achei nessa máquina, apesar de todos os pontos positivos, é que essa fita de LED aqui não vem na máquina. Eu que tive que colocar esse LED e fazer essa pequena adaptação. A gente vê no mercado que algumas vêm, essa aqui não veio e isso é um ponto negativo, mas você consegue colocar em 15, 20 minutos, é muito fácil. Nós temos aqui na parte de trás também regulagens do rolete, então você consegue ajustar a pressão do rolete. A maioria das plotters de recorte que eu vejo no mercado, ela não tem essa regulagem e às vezes quando você vê a mídia desalinhando demais, é por causa dessa regulagem que falta na maioria das plotters de recorte. Uma coisa que eu queria deixar enfatizado com vocês é a precisão que a máquina tem com relação ao alinhamento. Tem muita plotter de recorte que a gente vê no mercado que quando a gente manda recortar, ela se desalinha toda, mano. E isso é muito ruim, isso não deixa a gente trabalhar direito. Então essa maquininha aqui não te dá esse problema. Os roletes dela são muito bem produzidos e a gente não tem esse problema de desalinhamento quando você coloca materiais muito grandes. Como eu já disse para vocês, esse adesivo aqui ele tem aproximadamente 2 metros. E a gente está cortando aqui super de boa, sem desalinhar nada. Já cortei mais de 8 metros de adesivo aqui, sem nenhum problema, assim, corte de contorno. E por causa desses pontos de referência aqui, a máquina alinhou tudo, calibrou tudo e fez o serviço perfeitamente. No painel aqui, a gente tem a opção e a gente consegue mudar a velocidade e a pressão do corte durante o processo. Então, se você quiser diminuir a velocidade de corte, a única coisa que você precisa fazer é apertar a seta para baixo e a máquina já diminuiu a velocidade. E isso é possível também aumentar a velocidade e aumentar a pressão do corte. Muitas plotters de recorte que a gente vê no mercado, quando a gente faz isso, elas travam ou então sai riscando o material e buga e dá problema, e isso é muito ruim. Tem muita gente que vai me perguntar quanto que eu paguei nessa máquina. Cara, na época eu peguei essa máquina aqui por, se eu não me engano, R$ 4.800, eu não estou lembrado, tem 2 anos.
Hoje essa plota de recorte está muito mais cara por causa do dólar e eu estou gravando esse vídeo no período de pandemia, então tudo está muito caro. Mas essa plota de recorte, para mim, é uma das melhores e com o melhor custo-benefício eu falo para vocês que vale cada centavo de investimento. Na descrição do vídeo eu vou deixar o contato de duas empresas que vendem essa plota de recorte aqui. O legal de tudo é que não é apenas uma empresa que trabalha com essa máquina aqui. Várias empresas vendem ela e isso consequentemente te dá opções e abre um leque caso você precise de peça. Você não precisa depender de uma única empresa para vender peças para essa plota de recorte. Aliás, no AliExpress, que é um site onde eu compro bastante, você consegue encontrar praticamente tudo dessa plota de recorte com um preço muito bom. Então você não fica limitado ao fornecedor X, ao fornecedor Y para comprar a peça para ela. Duas empresas que vendem essa máquina. Primeiro a empresa Signtech, que foi onde eu peguei essa máquina, e também a Imprime Printer, que ela fornece, além da plotter de recorte, a plotter de impressão, que no caso essa aqui que está imprimindo é uma plotter de impressão 3,20 de boca XP600 com duas cabeças. Já tem um vídeo no meu canal falando sobre ela. Então essas duas empresas são empresas de confiança. A Imprime Printer vende ela e com um preço muito bom. Então vocês podem procurar esses fornecedores que eu tenho certeza para vocês que vocês não vão se arrepender da compra. Agora, cara, a cereja do bolo é o software que acompanha essa máquina. O software se chama Anycut. Cara, vou deixar de bandeja para vocês como que eu faço corte de contorno nessa maquininha aqui no programa. Olha aí. Então, pessoal, a gente tem aqui o nosso programa que é o Anycut. Cara, para mim esse software é o melhor software para fazer corte de contorno e recorte também na plota de recorte. É claro que a gente também vê falar muito do Signtech. Signtech e Anycut, pessoal, são praticamente os mesmos, eu não tenho dúvida de falar para vocês que são exatamente iguais, porém com nomes diferentes. Eu já usei os dois e falo para vocês categoricamente que os dois são exatamente cópia um do outro. Então vou pegar aqui uma imagem PNG, eu não tenho a arte do contorno ainda, vou jogar ele aqui, ó, vou colocar no tamanho que eu quero, vou colocar aqui aproximadamente 10 centímetros, mais ou menos, 10,2. Olha só, eu não preciso ter a arte do contorno, ó pessoal, não tenho contorno aqui. Basicamente o que eu vou fazer é clicar aqui nessa maçãzinha, selecionar, é claro, criar contorno, vai me perguntar, sim, eu clico em sim, coloco um traço bem aqui, e olha só, ele já fez a leitura da imagem e já me deu contorno, velho, olha que legal. E aqui nessa opção aqui, ó, eu tenho a opção de manter os buracos aqui ou não manter os buracos, eu vou tirar os buracos, eu vou colocar em aplicar, e aqui eu tenho a opção de cortar exatamente em cima ou então cortar um pouco mais para fora ou mais para dentro. Então você sempre tem essas opções e é uma coisa muito prática. Eu vou colocar aqui para fora só porque vai aumentar aqui essa distância aqui para mim, vai ficar melhor para mostrar para vocês. Mas olha só, eu vou clicar aqui em aceitar. Então a gente já tem aqui a arte do contorno, cara. Olha só que legal. E a única coisa que a gente vai fazer agora para mandar para a plotter de impressão é clicar aqui em assistente de corte de contorno e a gente vai ser jogado para essa janela aqui. Olha só, aqui a gente tem a largura do nosso material. Então eu vou clicar aqui em cópias de azulejo e vou colocar aqui as cópias. Tá vendo? Eu vou aumentando as cópias e ele vai aumentando a largura. Como eu sei que eu vou imprimir um material de 1,5 m, eu vou aumentar aqui até dar mais ou menos 1,4. Ó, deu 1,4. E aqui eu vou diminuir a distância entre eles. Aqui eu vou deixar em 0, então não vai ter distância entre os cortes. É muito prático o programa. Aqui eu consigo aumentar a quantidade. E vou diminuir também, vou colocar 0. Na verdade eu vou colocar 1 milímetro na distância entre cada corte, que é para ficar mais topzera. Tá vendo? Ó, aqui eu consigo aumentar aqui, eu consigo colocar até 5, 10, 15, 20 metros aqui e a plota de recorte não vai desalinhar. Isso tudo graças a esse ponto aqui, ó. Olha só, essa marcação que a gente vê bem aqui, ó. Ela é responsável por fazer o alinhamento na plota de recorte. Então a máquina vai ler esse ponto, vai caminhar até esse ponto, vai caminhar nesses 4 pontos aqui e vai fazer a leitura e recortar só o que está aqui. Quando terminar aqui, ela vai ler novamente os outros pontos na sequência. Isso permite com que você faça cortes, cara, de 15 metros, 20 metros, a quantidade de metros que você achar que seja necessário. E ele também vai criando outros pontos de referência aqui na nossa lateral, como vocês estão vendo. Então, eu vou fazer aqui um corte de aproximadamente, sei lá, então eu tenho aqui 90 centímetros por 97. Então, eu posso aumentar aqui, ó, posso colocar
sei lá, 1 metro, 2 metros, vou colocar aqui 2 metros para vocês verem a quantidade de material que eu vou ter. Então eu coloquei aqui 2 metros, aqui a gente tem 2 metros por 97 centímetros e dentro desse espaçamento aqui ela vai parar para fazer o reconhecimento, para não perder a referência. Isso tudo a gente consegue mudar aqui também em opções Mark Options. Aqui ó, a gente tem a opção de a gente mudar também a distância que ela vai parar para fazer esse alinhamento. Então é um software muito preciso, muito top. Então eu coloquei aqui 40 centímetros. De 40 em 40 centímetros ela vai parar para fazer o alinhamento e assim prosseguir para o corte. Então a gente tem 369 desenhos aqui, ou seja, adesivos para a gente fazer a impressão. E aqui a gente tem também a opção de salvar em PDF, salvar como imagem e outras opções. Então, cara, é um software muito preciso. Geralmente eu salvo na opção PDF, vou salvar aqui na área de trabalho e depois mandar para a plotter de impressão. Quando eu mandar para a plotter de impressão, aí sim eu volto para a plotter de recorte. Olha só, aqui ainda ficou umas linhas aqui em cima, a gente consegue mudar isso, mas eu não vou mudar agora, mas depois eu posso gravar um vídeo mostrando para vocês como é que a gente muda essas opções aqui. Então a gente já tem um arquivo em PDF. Como eu estou com a plotter longe desse computador, então eu vou mandar isso aqui direto por um pendrive. Então daí quando a gente coloca para cortar, a gente vem aqui em conexão. Então eu vou mandar direto para, tem a opção de a gente mandar direto para a plotter através de um cabo, ou então direto para o pendrive. Eu vou mandar direto para o pendrive porque eu não estou com a máquina, como eu já disse, eu estou com a máquina longe, então vou mandar para o pendrive. A gente coloca o window port aqui, muda aqui para o disk, cortar agora, próximo, e a gente vai abrir essa caixa de diálogo. A única coisa que a gente precisa fazer é selecionar o pendrive aqui e escolher um número, um nome. Eu vou colocar 01 e vou colocar em salvar. Prontinho, a gente já tem aqui no pendrive. Poderia mandar no cabo seria muito mais rápido também, daria na mesma, mas como eu estou falando, eu estou direto aqui pelo pendrive. Então já tem um arquivo aqui, 01, é um arquivo PLT. O grande barato, pessoal, como eu já disse, deixar bem enfatizado para vocês, é que, cara, essa máquina aqui dá para fazer corte de contorno em materiais muito extensos. Você não precisa ficar limitando e fazendo pequenos cortes com a máquina. Cara, você consegue cortar, se o seu computador conseguir ripar esse arquivo, você pode mandar até uma bobina de materiais, que graças a esses pontos de referência que o software faz, você consegue, mano, fazer esse corte numa bobina inteira se você precisar. É claro que você não faria isso porque daria muito trabalho para ripar, mas a precisão dela e essa possibilidade de você conseguir fazer esse tipo de corte usando esse sensor, cara, abre um leque infinito para você trabalhar. Com essa máquina aqui você consegue, mano, cortar PVC e PS de até 2 milímetros. Quando eu falo cortar, não significa que ela vai separar. Ela vai riscar o material e com isso você consegue dividir ele. E eu vou testar isso para vocês agora. Então, pessoal, a gente tem aqui uma placa de PS ou PVC, sei lá. Esse aqui eu acho que não dá 1 milímetro, eu acho que é 0,70. Então, mas a gente vai fazer um teste com 2 milímetros para a gente ver. Vamos colocar aqui na máquina. Pessoal, isso aqui não é uma coisa que eu faça, tá? Tipo assim, eu tenho máquinas que fazem isso, uma laser, uma plotter uma router. Então, isso aqui eu tô fazendo só para mostrar para vocês e para vocês terem noção, caso alguém, sei lá, seja louco para fazer isso ou goste de fazer. Então, você tem que estar ciente que você vai forçar mais a sua máquina. Vou acessar aqui o pendrive, está acessando aqui, ó. Então, eu vou acessar o arquivo, esse daqui, e vou mandar brasa. Olha só. Tá fazendo agora o corte, ó. Fiz um círculo redondo e a gente tá fazendo aqui agora. Olha só, perfeito. E agora a gente vai ver se dá para cortar ou não, ó. Olha só, pessoal. Para quem fala que a ginca não corta PS, PVC ou qualquer outra coisa assim, tá aqui, ó. A gente conseguiu fazer um corte praticamente perfeito. Acho que poderia diminuir um pouco a velocidade, aumentar a força. Mas tá aqui, cara, dá para cortar placa de PVC ou PS perfeitamente na máquina. Vamos pro próximo? Vamos fazer um teste com 2 milímetros agora. Aqui, pessoal, estou movimentando aqui, ó. A gente consegue movimentar os roletes também. Vamos certificar que está na posição correta. Tacando o corte num PS de 2 milímetros, maluco, ó. Tá, poxa, rapaz. Vamos ver.
E não é que corta. E a gente tem um corte no PS de 2 milímetros de espessura numa plotter de recorte, maluco. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir nossa página lá no Instagram. Valeu, tamo junto, Deus abençoe e fui!